Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o naturalismo. Eu vou citar algumas características, como ele aconteceu aqui no Brasil, principais autores, os impactos que tiveram e um pouco do contexto histórico. O naturalismo, ele deu início no século XIX e ele mostrava a vida como ela era. Era meio que sem filtro, sabe? Era quase um estudo do ser humano. O naturalismo ele deu início na Europa com base nas descobertas científicas. A principal, foi o darwinismo. E nessa época teve um grande nome, que foi Émile Zola, que foi um autor que ele acreditava que o comportamento das pessoas vinha de genética, da sociedade e do ambiente que ela vivia. Só que nessa época não existiam poemas, textos assim de heróis, romances, coisas assim. O foco era mais na vida real, como mostrando o dia a dia, mostrando a realidade. Os textos, eles eram bem detalhados, parecendo observações científicas. Tinha a determinismo e também tinha a animalização, que era basicamente você comparar um animal com um ser humano, com base nas atitudes do ser humano, comparando com o instinto do animal. E eles não tinham medo de falar sobre assuntos polêmicos. Eles falavam de forma bem direta, ou seja, pobreza, alcoolismo, violência, preconceito, era sem mimimi, sabe? Eles iam lá e falavam diretamente. O naturalismo chegou no Brasil por volta de 1881, com a obra O Mulato, do Luiz Azevedo. Só que a obra mais famosa dele foi O Cortiço, que falava sobre um cortiço carioca, como era morar lá dentro. E nessa obra ele explora relações sociais, ele explora a miséria e até a degradação dos personagens. Além do Aloysio Azevedo, existiram mais dois outros escritores bem polêmicos, assim. O Adolfo Caminha, que teve a obra polêmica Dom Crioulo, que falava sobre o relacionamento homoafetivo entre dois marinheiros, e Júlio Ribeiro com o texto A Carne, que falava sobre a sexualidade feminina. Esses dois textos foram bem chocantes na época, por causa que eles pegaram feridas da sociedade. Como não era muito falado sobre isso na época, todo mundo ficou muito chocado. O impacto aqui no Brasil sobre o naturalismo foi até que bom, porque deu visibilidade para temas que não apareciam na literatura brasileira, como a marginalização, a pobreza, como o ambiente que a pessoa morava influenciava na vida dela, e ele também rompeu a idealização do romantismo aqui no Brasil, trazendo uma visão mais crítica para a sociedade. Bom, existiram 4 principais autores no naturalismo, que o primeiro foi o Aloysio Azevedo, que foi o principal, que ele escreveu O Cortiço e O Mulato. Depois veio o Adolfo, que ele escreveu o romance homossexual. Depois o Júlio Ribeiro, que falava sobre a sexualidade feminina. E o Raul Pompeia, que escreveu Ateneu. Por mais que esse daí, Raul Pompeia, seja um autor mais voltado para o realismo, os textos dele traziam muitos traços naturalistas também. Bom, e agora para fazer uma conclusão, vou fazer um resuminho aqui sobre tudo isso que eu falei. Basicamente, o naturalismo são textos com um olhar cru, direto, às vezes pode ser até um pouco incômodo. E eles ajudaram a entender problemas sociais que a gente tem até hoje, por mais que sejam textos do século XIX. Existiram os impactos no Brasil que foram bons, porque ajudaram a dar mais visibilidade para pautas que não eram faladas, e chegou no Brasil por volta de 1881. Bom, foi essa a videoaula sobre o naturalismo.